no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. O texto bíblico diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Repita comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Você acredita nisso? Você tem vivido isso na sua vida? Você tem visto essa mão bondosa agindo ao seu favor até hoje? Você pode dizer então: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Feche seus olhos por um instante e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, suplico a sua bondade, Senhor, nessa noite, mais uma vez, que o Senhor venha usar a minha vida. Pai, que eu possa transmitir a sua palavra com clareza, que eu possa transmitir a sua palavra, Senhor, com objetividade, e os nossos corações sejam tocados por ela, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Deus, tudo aquilo que, Deus, porventura venha acontecer, que venha tirar nossa atenção, não permita que aconteça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. A unção do seu Espírito, Senhor, se manifeste nessa hora, e que as palavras, Senhor, elas atinjam o coração, Senhor, produzindo, ó Deus, frutos de arrependimento, mudança, Senhor, gerando-nos conscientização de um caminho a percorrer, que no final nos levará a grandes vitórias, Senhor. Abençoe a sua igreja, abençoe a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós geralmente usamos esse texto para aplicá-lo dessa forma positiva com que acabamos de fazer. E está certo dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Mas, pensando no versículo lido, nós temos que entender o significado dessa história. Temos que entender a razão que levou o profeta Samuel a dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. A razão que levou Samuel a levantar um memorial e colocar um nome neste memorial de Ebenezer. A história que envolve este nome Ebenezer, ela é uma história de altos e baixos. E tudo começa no capítulo 4 do livro de 1 Samuel. Tudo começa com uma batalha que seria travada entre Israel e os filisteus. Uma batalha em que Israel, o povo de Deus, ele vai entrar, porém, em uma luta praticamente perdida. Israel entra em uma briga praticamente perdida. Perdida porque, apesar de Israel, nesse momento, possuir o símbolo máximo da fé de Israel naquele momento, que era a Arca da Aliança, o maior símbolo que eles carregavam, que representava a presença de Deus, apesar de Samuel, de Israel, ter em seu poder este símbolo,
eles haviam perdido a aliança com Deus que agia através deste símbolo. Israel tinha no meio deles algo de grande valor. Porém, em seus corações, a aliança que sustentava esta relação havia sido quebrada no coração daqueles hebreus. Veja, por favor, o versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 4 de 1 Samuel. Olha só. Veja que eles vão entrar em uma batalha. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferida diante dos filisteus, porque feriram na batalha e no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos de nossos inimigos. Veja bem, irmãos, Israel vai lutar contra os filisteus. Ele inicia a primeira etapa desta batalha. Eles perdem 4.000 homens. 4.000 pessoas são feridas. Imediatamente, Israel, os sacerdotes, os anciãos, eles vão discutir a razão que levou estes homens a perderem a batalha. E eles resolvem pegar a arca da aliança, colocar no meio daquela batalha e ir lutar uma nova guerra contra os filisteus. A história bíblica mostra que em muitos momentos que Israel fez isso, ele saiu vitorioso porque Deus aprovava o ato de Israel. Vitorioso porque Deus via a aliança no coração de Israel, a aliança que existia entre ele, entre o povo e entre Deus, uma aliança santa, uma aliança que era observada em todos os sentidos desta relação, dessa relação que tinha Israel com o seu Deus. Mas nesse momento, Israel, através de sua força, através da sua razão, vai trazer a arca, acreditando que da mesma forma que Deus fez um dia, ele faria novamente. Israel acreditava que Deus agiria em favor deles, desconsiderando o tipo de vida que eles levavam, desconsiderando o estilo de vida que eles tinham. E, meus irmãos, isto seria impossível, porque a história nos mostra que Deus jamais abre mão da verdade e não anda em parceria com aqueles que dão as costas para a sua aliança. Deus não anda em parceria com aqueles que dão as costas para a sua aliança. Veja, por favor, o versículo 10 do capítulo 4. Eles colocam a arca no meio daquela batalha. Eles vão sair para a guerra. E o verso 4 vai nos dizer, verso 10 vai nos dizer assim: então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda, e foi
tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 homens de pé. Israel está ferido. A arca foi perdida. Todo o povo está abatido e sem direção. E agora, além da destruição chegar em Israel, além da vergonha chegar em Israel, eles perderam aquilo que eles carregavam e que representava poder, que representava esperança, que representava vida, que representava certeza. Israel perdeu a arca da aliança. Naquele momento, naquele dia em que a guerra chegou em Israel, e eles perdem tudo que possuíam naquele momento, que era a presença de Deus, o símbolo, perdão, da presença de Deus. O texto bíblico vai dizer que quando esta notícia chega nos muros, chega nas dependências, na cidade dos hebreus, essa notícia causa tanto estrago, essa notícia causa tanto espanto, tanto temor, que uma mulher que perdeu seu marido, ela vai dizer no momento do nascimento do seu filho, Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. O profeta, o sacerdote Eli, que estava no templo, ele recebe a notícia, cai da cadeira, morre, porque aquilo era demais para Israel, aquilo era demais para este povo. Meus irmãos, o fato é que a partir do capítulo 4, Israel vai viver um tenebroso inverno que duraria cerca de 20 anos. 20 anos. E é interessante que quanto mais o tempo passava, ele castigava Israel, porque Israel não tinha mais entre eles a arca da aliança. Eles construíram altares para outros deuses, eles fizeram aliança com outros povos, eles tentaram substituir aquilo que foi a razão de sua vitória, eles tentaram substituir aquilo que os levou ao triunfo por muitos e muitos anos, por diversas batalhas. Israel, durante 20 anos, tentou suprir a ausência da arca da aliança, porém, enquanto Israel não tivesse o seu coração restaurado e a aliança restaurada dentro do seu interior, Israel jamais provaria da esperança novamente. O capítulo 7, no versículo 2 e no versículo 3, nós vamos ver o seguinte: 20 anos se passaram. 20 anos se passaram. 20 anos se passaram. E chegou a hora de alguma coisa acontecer no coração daqueles hebreus. Olha o verso 2 do capítulo 7. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Repita comigo, lamentava. O versículo 3 vai dizer assim, note bem. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos,
e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Meus irmãos, é importante nós destacarmos o seguinte detalhe. Samuel agora vai falar com os hebreus. Samuel agora vai falar com este povo. Mas ele se dirige a palavra aos hebreus, a palavra a Israel, porque ele percebe em Israel, ele nota em Israel um lamento, um desejo no coração de se converter, um desejo no coração de voltar para o Senhor. Tudo vai começar com este desejo, um desejo de arrependimento, um desejo de mudança, meus irmãos. E aqui eu tenho que pensar no seguinte: tudo começa com arrependimento. A vitória começa quando nós descemos com o rosto no chão e reconhecemos nossa necessidade da misericórdia de Deus. Diz que a pessoa que está do seu lado o seguinte: tudo começa com arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Todas as coisas iniciam com arrependimento no nosso coração. Mas, refletindo agora no texto que nós lemos, no versículo de número 12, no capítulo 7, Samuel então vai dizer: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Repita comigo: Ebenezer. E ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Quando Samuel olha para a misericórdia de Deus, quando Samuel percebe a ação da bondade de Deus, em meio àquele novo quadro, aquela nova cena, Israel arrependido, Israel com o coração quebrantado, Israel com um coração decidido em levar um novo estilo de vida, em restaurar a aliança do seu coração. Meus irmãos, quando Samuel olha para tudo isto, ele agora vai colocar uma pedra no caminho, chamando esta pedra de Ebenezer. Ele vai dizer o seguinte com esta atitude: ele está querendo dizer o seguinte: olha, minha gente, o Senhor foi o nosso ajudador, o Senhor ajudou Israel, o Senhor ajudou o nosso povo, o Senhor nos ajudou até aqui. Ou seja, tudo o que aconteceu foi a consequência da resposta do coração de vocês em relação à aliança de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas se vocês saírem de Ebenezer, se vocês saírem do lugar de segurança, vocês sofrerão novamente as consequências. Esta é a ideia de Samuel. Quando Samuel vai dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, Samuel vai dizer isto com a intenção de pegar os olhos, de levar a mente dos hebreus para o passado, para o que aconteceu até aquele momento. E ele vai dizer: gente, Deus respondeu ao coração de vocês. Deus reagiu ao coração de vocês. Vocês tinham rompido a aliança com Ele.
Mas agora, essa aliança foi restaurada pelo arrependimento. E por esta razão, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Meus irmãos, nessa noite, eu quero dizer a vocês o seguinte: se vocês aqui falam Ebenezer, o Senhor é a minha pedra de ajuda, Ebenezer, se você diz isso, é porque a sua vida está edificada na pedra de ajuda, ou seja, aquele que está sustentando a sua vida, ele se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é a nossa pedra de ajuda. Jesus Cristo é a sua pedra de ajuda. Ele é a sustentação da sua vida. Ele é a sustentação do seu coração. Por isso que Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 19: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Pedro 2,6 vai dizer: pois está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quando eu estou em Jesus, eu estou alicerçado sobre a pedra de ajuda, sobre a pedra de sustentação da vida. Fala para essa pessoa que está do seu lado o seguinte: não saia de Ebenezer, não saia de cima da pedra de ajuda, não saia de Ebenezer. Então Samuel, ele está na verdade alertando o seu povo, alertando Israel, para que eles voltem, olhem para trás, porque ele quer conscientizá-los de que Ebenezer só foi possível viver aquele momento porque eles se posicionaram diante de Deus. Eles se posicionaram diante do Senhor. Voltemos ao texto do capítulo 7. Note comigo, por favor, o versículo 3 e o versículo 4. Veja que a conscientização de Samuel está para que eles olhem para este momento aqui. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel está dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, mas vamos olhar para trás, porque lá atrás foi colocado para vocês, hebreus, a necessidade de conversão. Nós lemos o texto e ele inicialmente diz: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Ebenezer se manifesta a partir de uma conversão. Ebenezer vai se manifestar também a partir do momento que Israel aceitou a proposta de que eles viessem provar que estavam convertidos. E como é que eu provo a minha conversão? Como é que eu provo que eu realmente quero mudar de vida? Como é que eu provo no mundo espiritual, na minha vida, no meu dia a dia, que eu quero ser uma nova criatura?
O texto vai dizer, Samuel dizendo para o povo: tirai dentre vós os deuses estranhos. Samuel está querendo dizer o seguinte: o que é estranho tem que ser tirado. Deus está dizendo para você nessa noite: o que é estranho tem que ser tirado. O que é estranho na sua fé tem que ser arrancado. O que é estranho no seu coração tem que ser arrancado. O que é estranho na sua vida tem que ser arrancado. O que é estranho não pode andar em harmonia com o seu coração, na sua vida, na sua fé. Tirai dentre vós os deuses estranhos. Porque aonde existe deuses, existe altares. Aonde existe deuses, existem altares. E aonde existe altar, existe dedicação, existe separação, existe oferta, existe presente. E aquilo que é estranho, talvez tenha se tornado um Deus na sua vida. Aquilo que é estranho, talvez tenha se tornado um Deus no seu coração. E meu irmão, está na hora de nós mudarmos. Pastor, eu sou crente, eu sou um cristão. Eu tenho a fé em Jesus. Eu tenho a fé em Cristo. Mas de que forma você prova isso? De que forma você prova tudo isso? De que forma você prova tudo isso? Ah não, pastor, eu tenho que provar minha conversão, é para Deus. De que forma você prova a sua conversão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: de que forma você prova a sua conversão? De que forma você prova a sua conversão? Samuel vai continuar dizendo: lembra quando vocês retornaram? Vocês tinham que ter disposição para mostrar uma vida diferente. Mas vocês vão ter que viver pela fé. Preparai o vosso coração ao Senhor e servi Ele. E aí Samuel vai dizer: olha, depois que vocês fizerem tudo isso, vai ter uma promessa que vai se manifestar nas suas vidas. Vai ter uma promessa que vai se manifestar nas suas vidas. Após tudo isso, o Senhor vos livrará das mãos dos filisteus. No versículo 6 e no versículo 7 do capítulo 7, veja comigo. Congregaram-se em Mispa, que significa lugar de vigia, de vigilância, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. E quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Veja que o quadro agora é diferente. Lá no capítulo 4, Israel vai lutar contra os filisteus e sem medo, sem receio algum, vai entrar numa batalha, sem referência espiritual nenhuma, vai lutar uma guerra e vai perder essa guerra. Agora no capítulo 7, eles vão lutar uma batalha com o mesmo exército, com o mesmo inimigo, mas antes de entrar na batalha, eles estão aqui agora dizendo: estamos com medo. Você vai dizer: é claro, pastor,
é uma consequência, eles já perderam uma guerra. Eles já perderam uma batalha. Mas Israel agora está reconhecendo a sua incapacidade de agir sozinho. Israel está reconhecendo a sua incapacidade de lutar esta guerra. E é interessante que na primeira batalha, se você ver o capítulo 4, versículo 1, e você notar isto no texto, vai dizer que eles vão entrar na guerra, e eles estavam junto de Ebenezer. Eles não estavam em Ebenezer. Eles estavam à beira. Eles estavam perto. Mas Ebenezer não fazia parte da vida de Israel. Eles estavam perto de Ebenezer, mas eles não estavam inseridos em Ebenezer. Eles não tinham ajuda. A aliança estava partida. Israel tinha se esquecido da fé. Israel estava lutando com a sua força. Israel estava lutando com a sua capacidade. Vocês lembram aquele texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7? O texto vai dizer assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar-se, a sujeição, ela exige do indivíduo que, em primeiro lugar, ele reconheça as suas fragilidades. A sujeição exige do indivíduo o reconhecimento de fragilidades. Eu me sujeito ao Antônio Carlos porque eu reconheço, eu tenho a necessidade de ajuda. Eu me sujeito ao Wagner, eu me sujeito ao irmão A, eu me sujeito ao pastor, eu me sujeito a quem está perto de mim, porque eu tenho necessidade. Eu reconheço que eu sou frágil. A sujeição, em segundo lugar, exige do indivíduo aceitação de opinião. Quando eu me sujeito ao Ailton, quando eu me sujeito a Alessandra, quando eu me sujeito a Luciana, quando eu me sujeito a qualquer irmão, eu tenho que também entender que eu vou ouvir opiniões. E às vezes essas opiniões vão bater de frente com aquilo que eu penso. Vão bater de frente com aquilo que eu entendo. Quando eu me sujeito, a sujeição exige que realmente eu preciso de uma ajuda especial. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós estamos falando: Deus, eu reconheço as minhas fragilidades. Deus, eu aceito a sua opinião. Deus, eu admito a sua ajuda. Eu admito a sua ajuda. Veja o versículo 8 do capítulo 7. Olha só o que vai dizer o versículo 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel. Olha como inverte a situação aqui. Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus,
por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. O tempo operou no coração de Israel a submissão. As dificuldades operaram no coração de de Israel, a necessidade, nesse momento, de se sujeitarem a Deus. E, no entanto, que eles vão dizer assim: Samuel, em outras palavras, a gente entrou há 20 anos atrás numa batalha perdida. Por favor, agora, não cesse de clamar ao Senhor, o nosso Deus. Fala com Deus por nós, Samuel. Intercede a Deus por nós. Nós queremos reatar a aliança que tínhamos no passado. Por favor, Samuel, intercede por nós. Intercede por nós. O texto bíblico vai dizer que Samuel, ele vai assumir a posição do povo diante de Deus, para buscar o favor de Deus. Veja o versículo 9 do capítulo 7. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu? O Senhor lhe deu? Há 20 anos eles também clamaram. Há 20 anos eles também oraram e foram buscar, na mente deles, na razão deles, uma direção de Deus. Só que eles não tinham aliança com Deus. Não havia reciprocidade na fé deles. E aqui está o segredo da vitória de Israel sobre os filisteus. Porque é nesse momento que Israel, na pessoa de Samuel, vai levantar um altar a Deus, em meio a uma grande batalha. Um altar que estava agora em perfeito funcionamento. Um altar que estava agora em perfeita harmonia. Porque havia aliança novamente entre Deus e Israel. Havia aliança novamente entre Deus e Israel. E o texto vai dizer que Samuel vai oferecer um cordeiro novo, que ainda mamava, e vai sacrificá-lo o dia inteiro. Vai sacrificá-lo inteiro. E esse sacrifício inteiro custava o dia, e era um sacrifício contínuo. Isso nos leva à ideia que Israel agora vivia num ciclo, e vivia numa continuidade de fé. Não era de manhã servindo a Deus, e à noite servindo os propósitos pessoais. Não era de manhã servindo a Deus, e à noite perseguindo o seu egoísmo, a sua razão. Não era de manhã dizendo: Senhor, eu te amo, e à noite: Senhor, fica aqui de canto, porque eu não te quero mais. Samuel e Israel estavam dispostos agora, pela aliança com Deus, sacrificar num ciclo, representando a vida, dia após dia. Naquele momento, Israel queria o Senhor. A pergunta é: como está o seu coração, a aliança de Deus na sua vida? Como que anda a sua relação com Deus? Talvez você está me ouvindo e você está fazendo um paralelo com a sua vida. Se isso está acontecendo,
é porque Deus está falando contigo. Israel vai entregar presentes a Deus. Israel vai sacrificar algo importante a Deus. Israel vai louvar a Deus em meio àquele altar, em meio ao holocausto. E aqui eu entendo que vale a pena caminhar segundo a vontade de Deus e confiar nos seus milagres. Veja o verso 10, por favor, do capítulo 7. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante os filhos de Israel. Veja que os filisteus eram os fortes nesse momento. Porém, Israel é fortalecido pelo Senhor. Os perseguidos vão triunfar diante da grande batalha. E o verso 11 e 13 vai dizer: e os filhos de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Versículo 13. Então, assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E aí, Samuel vai dizer: então, tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou Ebenezer, pedra de ajuda. E ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Daqui para frente dependerá do vosso coração, para que o Senhor continue vos ajudando. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Mas amanhã será necessário você recomeçar, você iniciar um novo processo, não saindo de Ebenezer, e ao final do dia você vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Na semana seguinte você vai continuar em Ebenezer, a aliança vai continuar intacta no seu coração, e aí no final da semana você vai poder dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Meu irmão, no final da sua vida, não saindo de Ebenezer, você vai dizer: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou, porque eu nunca saí de Ebenezer, eu não vivi junto de Ebenezer, eu não lutei as guerras da vida junto de Ebenezer, eu estava em Ebenezer, eu estava sendo sustentado pelo Senhor, por isso eu posso dizer: Ele tem me ajudado. Fala para essa pessoa de novo: não sai de Ebenezer. Não sai de Ebenezer. Não saia de Ebenezer. Não sai de Ebenezer. Não sai. Não sai. Ebenezer significa pedra de ajuda. Quem é a pedra de ajuda da vida do crente? Jesus Cristo. Não saia de Jesus, não deixe Jesus, não abandone Jesus, não perca Jesus de vista, fique com Ele, ande com Ele, creia nele, viva Ele todos os dias. Ebenezer. E aqui eu encerro dizendo: primeiro, não acredite que Deus será o seu parceiro
em meio a uma vida de pecado. Não acredite. Você vai estar pegando a arca, como os israelitas fizeram. Estavam junto de Ebenezer. Vão pegar a arca, vão ir para a guerra, mas vão perder a guerra. Não acredite que Deus será o seu parceiro em meio a uma vida de pecado. Mas pastor, eu sou mais do que vencedor, pastor. A Bíblia me garante uma vida de contínua vitória, pastor. Independente do que eu faça, eu sou filho de uma promessa, pastor. E quem tem promessa não morre, por isso Deus vai agir na minha vida, pastor. Não acredite nisso. Deus não vai ser seu parceiro. Segundo, para encerrar essa mensagem, leve uma vida que agrade a Deus. Leve uma vida que dependa de Deus. Terceiro, ofereça sempre, todos os dias, sacrifícios de louvor que sejam agradáveis a Deus. E quarto, e aqui encerro dizendo, nunca abandone a pedra de ajuda. Vivendo assim, diga, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Você pode dizer Ebenezer? Você vive em Ebenezer? Você está vivendo em Ebenezer? Você está sendo sustentado por Ebenezer? Se você está vivendo assim, você tem motivos de sobra para dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Gostaria que você fechasse os olhos por um instante.